Olá a todos da lista de transmissão. Hoje, dia 30 de agosto de 2023, inicio a gravação desse áudio às 19 horas e 29 minutos. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas, para serem respondidas, como foram, nessa semana, e espero que com a resposta, dessas perguntas aí, vocês possam, encontrar as suas respostas, beleza? Antes de mais nada, eu tenho observado essa semana, porque até semana passada, tava tudo bem, mas eu tenho observado que nessa semana, muitas pessoas da lista de transmissão estão com os pensamentos confusos acerca de problemas que têm, Seja o problema com a esposa, com o marido, com os filhos, problemas financeiros, problemas com trabalho, com o encarregado. Então, eu tenho visto, cada um de vocês, diuturnamente, a não ser que a pessoa peça, para eu me desligar dela. Então eu tenho olhado as pessoas de um modo geral. Eu quero dizer para vocês que estão com esse tipo de frequência que superem isso. Use o ensinamento que eu dei até hoje e supere isso. Tá bom? Porque é quando a gente vence que a gente tem o direito, de olhar para trás e rir de todas as situações adversas que aconteceram, na nossa vida. Lembrando que estamos nesse mundo e o mundo ele é composto por pessoas. Nunca esqueçam disso. Então, no mundo, nós iremos ter problemas, ter desilusões, ter várias coisas, porque é normal. Basta você querer se tornar um ser humano e não participar mais das coisas relacionadas, ao que é do mundo, ou seja, o que está na mente de cada pessoa. Bom, eu não vou mencionar nome nem nada do tipo, tá bom? Mas eu vou aqui somente trazer algumas, perguntas que me foram feitas. Algumas pessoas me mandaram algumas perguntas, mas eu não vou responder porque essas já estavam selecionadas, tá bom? E eu espero ter um grupo de pessoas que estejam buscando, uma mesma resposta, para que assim eu responda no coletivo. Beleza? Vamos lá. No áudio que eu gravei para vocês, eu mencionei, o Rodolfo Ufos e mencionei as fotografias, que do qual uma pessoa passou para ele e ele passou para mim, onde nessa fotografia existe
o que seria uma nave espacial e 2 integrantes, correto? Por que eu falo assim, o que seria? Porque da verdade eu sei. Só que eu prefiro deixar que cada um tire as suas conclusões, se caso for autorizado pelo Rodolfo, né? Porque é ele que conhece a pessoa da qual compartilhou essas imagens com ele, compartilhar com vocês. Aí é vocês que irão tirar as suas conclusões. Por quê? Eu vou contar para vocês aqui, baseado nessa pergunta, um fato que aconteceu comigo há 5 meses atrás. E o que é que aconteceu comigo? Um indivíduo, né, lá no Facebook, ele mandou para mim uma fotografia do que seria, né, uma nave pousada, porém você só via luz, muita luz, correto? E ali ele fotografou o que seria os seres, que foi um conjunto, né, composto por 6, né, meia dúzia de indivíduos. E me mandou as fotos. Ao total foram 9 fotografias. Me mandou pelo Facebook. E aí ele perguntou para mim assim, Carlos, isso é real? Porque eu recebi de uma pessoa que mora no interior do Mato Grosso do Sul, próximo a Dourados. Eu bati o olho na fotografia, nas 9, né, que ele me mandou, e eu vi que era tudo uma montagem. Mas como assim, Carlos, montagem? Você passou por algum filtro? Você pagou algum perito, algum analista para poder dizer que é falso? Não, porque eu não preciso disso, felizmente. Eu fui olhando e vendo que tudo era uma montagem. Como é que foi feita essa montagem? Foi colocada a uma certa distância um refletor, certo? Com 4 lâmpadas muito fortes, aqueles refletores de grade, e foi ligado esse refletor a uma distância de uns 30 metros. Eu vou falar uns 30 metros para vocês terem uma noção. Então, quando você olhava para o refletor, que era a primeira foto, parecia ser, né, uma nave que pousou. Só que eles foram tão audaciosos que em certos momentos esse refletor ele foi suspenso, certo? Mas não por um cabo de aço, nem por uma corda, não. Foi colocado algo que fizesse ele ficar um pouco mais suspenso do lugar que ele estava na primeira foto, dando a impressão que era o exato momento que ela estava chegando ao solo e pousando, entendeu? Então, com um jogo de luz forte, vai ser impossível a pessoa determinar que aquilo ali, né, que aquilo ali era de fato refletores. Aí teria que passar por uma análise laboratorial, teria que passar por um perito, teria que ser usado uma software muito avançada para poder eliminar as cores pretas, né? E separar o brilho e ver o que estava além do brilho. E isso é possível, entendeu? Então, eu fui olhando e já vi que era falso, né? Só que não foi essa pessoa que produziu isso. De fato, ele recebeu de uma pessoa, sim. Correto? E a outra foto foi uma foto até um pouco nítida, só que ali eles colocaram essas crianças, né? Crianças, todas, né? Vestidas de um tipo de macacão leg,
bota de borracha, correto? E um capacete na cabeça, com uma única antena no meio. Deu para vocês entenderem? Então, à distância, você não conseguia ver o rosto, nem o brilho dos olhos, nada. Mas você viu o contorno. Ficou uma coisa até muito bem elaborada. Aí mostrou o suposto ser, né? Chegando com a cabeça assim por trás de uma árvore, a uma certa distância. E antes que ele divulgasse essa imagem, o que ele fez? Ele editou a imagem e printou a imagem. E se você edita e printa a imagem, você não consegue ter uma análise profunda, correto? Mas no meu caso é diferente. Aí eu virei para ele e falei: fulano, ó, tudo isso é falso, toma cuidado. E exclui, ou guarda de lembrança, seja lá o que for. Então isso acontece, correto? E sempre vai acontecer até que todos realmente saibam da verdade, né? Como dizia aquele seriado, né? A verdade que está lá fora, correto? Então, se eu contar para vocês aqui o tanto de fotografias, o tanto de depoimentos, o tanto de exames falsos que eu recebo, não de pessoas da lista de transmissão, mas de pessoas que me ouvem através do canal do Rodolfo, conta para terceiros, os terceiros não concordam com o meu relato e de alguma forma planejam, né, passar para aquelas pessoas que inocentemente falou de mim. Esses terceiros procuram mandar alguma coisa para essas pessoas, para que essas pessoas procurem, seja lá o Rodolfo, ou vá diretamente ao Facebook, ou use pessoas da lista de transmissão, como no passado usaram, para poder achar que eu vou falar assim: não, isso aqui é verdade, é 100% verdadeiro, ó, que maravilha, tá vendo? Foi bom eu ter dito isso antes. Não, eu não vou fazer isso. Porque eu posso ter o jeito de andar e falar de bobo, mas eu não sou bobo. Eu dou corda para a pessoa se enforcar. Que a pior morte que existe não é o afogamento, como as pessoas dizem, mas sim o enforcamento. Correto? Então, quando você dá corda para a pessoa, vai chegar uma hora que a corda vai acabar e você vai ter que puxar essa corda novamente. E aí é que todos caem. Correto? Então, dioturnamente, no passado era pior essa situação, mas dioturnamente, no passado, eu recebia esses relatos falsos, essas montagens sensacionais, que se de fato eu não fosse um contactado, eu teria sido desmascarado nessas situações, que aí a pessoa ia dizer: tá vendo aí, ó, ele não tem a primeira, a sétima visão? Aqui, ó, eu posso provar aqui que foi eu que montei isso, tá entendendo? Ó, tá vendo aí, ó, como é que ele é mentiroso? Esses exames aqui, ó, eu forjei. Ó, tá vendo aí como é que ele passou o depoimento e se engrandeceu em cima do meu testemunho? Mas eu quero dizer para vocês aqui, é tudo falso, é mentira, era só para pegar o Carlos. Então, as pessoas vêm tentando, né, fazer isso desde quando, né, elas acreditaram que quando eu saí da minha participação lá no YouTube, a primeira vez quando eu participei, e fui convidado a sair do canal da pessoa, que eu não ia continuar. Então, quando eu regravei meu primeiro áudio, o segundo, o terceiro e daí onde eu estou até hoje, muitas pessoas ficaram incomodadas. Caramba, bicho, o Carlos sempre conta a mesma coisa, sempre traz uma novidade, ele não se contradiz em nada, ninguém tem nada para depor contra ele, falam-se muito, mas é murmúrios que vêm e que passam, não é verdade? E o Carlos também não tá nem aí para ninguém, não tá nem aí para nós, né? E, enfim, chega uma hora que as pessoas cansam e elas desaparecem. Em outros momentos, eu mesmo desejo que essas pessoas desapareçam e aí
É num abrir e fechar dos olhos, elas estão doentes, caídas, prostradas no manicômio ou numa clínica, né, para tratamento, não de doidos, né, de perturbados mentais, mas na saúde em geral. E quando elas estão nessa situação, elas lembram demais de mim. Caramba, eu estou nessa situação porque eu falei besteira acerca do Carlos. Então, nem tudo que chega a mim, seja verdade ou seja mentira, eu vou sair passando para vocês, entendeu? Eu não vou fazer isso. Mas pode acontecer de uma hora, mesmo eu sabendo que a pessoa mentiu, eu divulgar o testemunho mentiroso da pessoa para que ela se manifeste e para que as pessoas conheçam quem são. Não é verdade? Então, são muitos fatores. Por isso que eu nem pedi na época que eu gravei aquele áudio para vocês, para que o Rodolfo autorizasse. Mas se ele autorizar, eu mostro para vocês. Você está entendendo? Eu mostro para vocês. Agora, é verdade? É mentira? O que será aquilo lá? Será que de fato aquela pessoa, aquela família está recebendo a visita de homens do espaço? Ou será que é a mesma coisa que me aconteceu com a tal pessoa do Mato Grosso do Sul, na região ali de Dourados, né? Eu não vou responder, mas uma coisa eu falei com o Rodolfo. Rodolfo, assim que eu tiver negócios para tratar aí em Santa Catarina, eu estarei indo na sua casa e aí nós iremos lá na casa dessa mulher. Mas, ô Carlos, e se aquilo lá for tudo mentira? Para que você vai perder seu tempo de ir lá? Aí o Rodolfo, o Rosênio, quem estiver lá com a gente, vai ver se é mentira ou se é verdade quando eu estiver lá. Porque se for verdade, não estou dizendo que não seja, eles irão imediatamente lá, porque eu estarei lá. Se for mentira, nós iremos ficar lá de um dia por outro, acampado no quintal da mulher, e nada vai acontecer. Você está entendendo? Porque para mim ficar falando aqui sempre é até entediante, né? Então, às vezes, se eu falar, olha, aquilo lá é mentira, a pessoa pode, não, mas será que o Carlos está certo mesmo? Ou se eu falar, olha, aquilo lá é verdade, nossa, que maravilha, nosso Carlos falou, acabou, entendeu? Então eu prefiro usar as oportunidades que me aparecem das viagens que eu faço a negócio para estar com essas pessoas, para que elas possam ver se é verdade ou se é mentira, entendeu? Mas enfim, então, respondendo, né, a pergunta que me foi feita, se o Rodolfo autorizar, eu passo essas imagens para a lista de transmissão, tá bom? Uma outra pergunta que me foi feita, a pessoa quer saber a respeito da ida para Nírio. Mas calma aí, a pessoa não me irritou, nem nada não. Ela entendeu o áudio que eu gravo sobre Nírio, as explicações que eu já dei e o áudio de Grempec, né? Só que o que ela perguntou é o seguinte, ela disse assim, Carlos, você disse uma vez, inclusive na palestra também você disse, que quando vamos para Nírio e retornamos ao nosso mundo sem o fator de reencarnação, porque aqui nesse mundo não tem mais reencarnação, se a pessoa se tornar desejosa em ficar, ela fica aprisionada nesse mundo por 500 anos, correto? Correto. Mas se ela vier e ver os seus entes familiares, ou quiser passear pelo mundo, indo na casa de cada um dos seus parentes que ela gostou quando estava aqui nesse plano, e voltar para Nírio e depois desejar voltar e ver de novo os seus parentes, ela pode, sem problema nenhum. Mas a partir do momento que ela se expressar no desejo de ficar, ela vai ficar aprisionada aqui por 500 anos. Mas a partir do momento que ela vem e ela vai embora, não tem problema nenhum. Você está entendendo? Não tem problema nenhum.
Então espero ter respondido aí, tirado a dúvida aí de muitas pessoas. Uma outra pergunta, né, que me fizeram. É uma pergunta assim, não tô dizendo, tá, que é uma pergunta boba, não é, mas uma pergunta assim inocente que a pessoa fez. Ela perguntou o seguinte: Carlos, em todos os planetas que você citou que foi, eu acredito nisso, você sempre mencionou os líderes, né, desses planetas com altura de 10 metros. Em outras ocasiões, você explicou que aquele líder que não tem altura de 10 metros, mas sim uma altura mediana ou igual aos daqueles seres que lá habitam aquele planeta, você explicou que quando acontece isso, como no caso a civilização de Atilil no planeta Kank, o líder não tem 10 metros, correto? Enfim, eu entendi esse assunto, mas a minha pergunta é a seguinte: alguma vez algum líder se levantou do seu trono ou da sua cadeira e pediu que você sentasse para você deslumbrar toda a paisagem e toda aquela sensação de governo, para você sentir na pele o que é ser um líder, como eles são líderes nos seus planetas? Essa pergunta que me foi feita. Não, nunca, nunca me convidaram para me assentar num trono para eu ter esse tipo de experiência ou essa sensação isolada, nunca. Correto? O que aconteceu uma única vez foi quando eu estava em um determinado planeta que eu nem mencionei para vocês, tá? O seu líder, ele se levantou e ele não tinha a altura de 10 metros. Por quê? Porque quando você encontra um líder que não atinge esses 10 metros, significa que ele não é de uma linhagem pura. Significa que aquele líder, devido à primeira, à quarta grande guerra, ele morreu em combate. E foi eleito o seu sucessor. E o seu sucessor passou a ser confiável para fazer a dirigência, né, do mundo, né? Ou seja, daquele planeta e do mundo que habita lá, que são aquelas pessoas. Então, quando eu estava nesse planeta, ali me foi contado a história do planeta, né? Me foi contado como foi feita a migração deles para esse novo mundo e como aquele líder, né, faleceu e por que ele assumiu a liderança. Se ele não era de uma linhagem pura da descendência do líder, correto? Não era um príncipe, não era... Enfim, é porque todos morreram com seus líderes. E aí, por eleição, tá? Por votação, foi decidido que aquela pessoa em destaque ficasse na liderança do planeta. E aí, no momento que ele se levantou e veio conversar comigo, passou 2 dias, ele me convidou para ir na sala do trono dele, que é um trono maravilhoso, todo esculpido em uma pedra bruta única, preciosa, que não existe na tabela periódica do nosso mundo, né? Nem na tabela dos minerais do nosso mundo. E no momento que ele conversava comigo, andando de um lado para o outro, e estávamos somente eu e ele nesse grande salão, mais ninguém, ele pediu que eu me assentasse. E não tinha nenhuma cadeira, não tinha nada, tinha só o trono dele ali. E ele apontou para mim. E eu falei que não queria sentar lá. Aí eu sentei no degrau da escada. Aí ele fez questão que eu me sentasse no trono, né? E eu me sentei, mas para conversar com ele, mas porque ele pediu. Mas eu não tive nenhuma sensação de liderança, de governo, nem nada do tipo. Correto? É porque ele percebeu que eu estava
sofrendo com as consequências da pressão atmosférica e gravitacional do planeta, que eu estava me readaptando ali. Então eu estava sentindo frequentes tonturas, eu estava tendo direto as sensações da inércia, e ele, percebendo isso, me cedeu o seu lugar de governo para que eu me sentasse. E isso expressou para mim uma grande e total humildade da parte dele, correto? Em nenhum momento eu fui ali uma ameaça, né? Não vou entrar aqui muito no mérito de explicações em relação ao que ele deve ter pensado, ou o que eu poderia ter pensado, porque não convém, mas que ele cedeu e eu me sentei ali por alguns minutos, e quando eu me recompus, aí eu me levantei e nós continuamos conversando. Nós saímos da sala do trono, andamos por um vasto corredor, muito comprido, e chegamos a um jardim totalmente paradisíaco. E ali continuamos a nossa conversa. E o que eu percebi é que mesmo ele sendo líder, né, não existia nenhuma bajulação, não existia nada que uma realeza, melhor dizendo, ali não existia nada que nós estamos habituados e conhecemos no quesito a realeza, né? Fica melhor entendido assim. Então aquilo me marcou muito, né? Mas em nenhum momento eu tive aquela sensação, nossa, sentei num trono, olha, imagina se fosse eu aqui governando, olha, nossa, eu dando ordem. Não pensei nada disso. Beleza? Então espero que estejam compreendidos. Uma outra pergunta que me foi feita foi a respeito da casinha, né? Da casa. Algumas pessoas lá do Facebook, né, sonham e desejam, né, que são pessoas boas, em conhecer a casa, em me ver pessoalmente, né? E elas me perguntaram, isso aí foram pessoas de fora, tá? Não foram pessoas da lista de transmissão, não, foram pessoas de fora. Me perguntaram assim, Carlos, para ir na casinha, quando for permitido, né, quando chegar a vez da pessoa, um exemplo, chegou minha vez, vai me ser cobrado, né, alguma taxa de hospedagem? Um exemplo, se eu tomar banho, eu vou ter que contribuir com a conta de luz, ou se eu dormir lá, nem que seja no chão, eu vou pagar tipo a diária? Como funciona isso? Porque eu não entendi. Então minha resposta vai para todos, né? Não. Uma vez que a pessoa fez o agendamento, igual eu falei para vocês naquele áudio, né, que eu gravei privado para vocês aqui na lista de transmissão, a agenda superlotou. Então, esse ano não tem como vir ninguém a não ser aquelas pessoas que já agendaram. Então, o que vai acontecer é que você vai vir pelos seus meios próprios, tá? Você vai estar na casa pelos meios próprios. O máximo que você pode ficar é 2 dias, né? Um exemplo, a pessoa chegou hoje, então ela fica hoje, amanhã, depois da manhã, ela tem que ir embora. Ah, mas se ela quiser ficar pela cidade, ela fica no hotel. Ah, mas eu estou no hotel, eu quero ainda continuar te vendo, eu posso ir na casinha? Pode, só que a sua permanência lá vai ser só de 2 horas só. Então, no meu ver, não compensa, né? Compensa você vir, ficar, se você falar, Carlos, eu não consigo dormir no sofá, eu prefiro ir pro hotel e amanhã eu volto, não tem problema nenhum. Então, um exemplo, a pessoa chegou, ô Carlos, eu quero dormir no hotel porque eu não quero tirar a sua privacidade. Tudo bem, a pessoa vai lá pro hotel, eu levo a pessoa pro hotel, ela se hospeda no hotel, no outro dia eu busco ela, ela fica o dia inteiro, entendeu? Não tem problema nenhum. Então nada será cobrado, nada, nem um centavo. Uma pessoa, né, entrou em contato comigo pelo Facebook e ela perguntou se ela e a filha dela poderiam vir
na casinha, né? E ficar morando aqui comigo durante um mês, que era o sonho da vida dela e da filha dela, morar comigo um mês. Eu falei, primeiro, vocês não irão me aguentar 2 dias, e segundo, que não pode, né? Foi me oferecido até dinheiro para isso. Olha, Carlos, se você deixar, eu sei que você não precisa de dinheiro, mas se você deixar eu ir na casinha e morar com você, eu e minha filha, durante um mês, né? Eu te dou 100 mil reais de presente. Jamais. Nem por 100, nem por 1 milhão, nem por 1 bilhão. Não, 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 não. Sem chance. Aqui vai ser assim. Quando for a vez da pessoa, a pessoa chegou, bateu papo comigo. Como não vai ser muvuca, né? Vai ser geralmente 2 pessoas, né? Aí você conversando com uma ou com 2 pessoas, você tem a liberdade de esclarecer todas as dúvidas da pessoa sem intromissão de ninguém, sem interrupção, né? Então, se as pessoas elas gostam de mim e querem ficar perto de mim, não tem mal nenhum, entendeu? Não tem mal nenhum. Mas também as pessoas têm que respeitar o meu espaço, né? Uma semana, um mês, um ano, aí já é absurdo, né? No máximo 2 dias. E é totalmente gratuito, não precisa contribuir com nada. Nada, 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 nada. Igual eu falei pra vocês. Ah, Carlos, eu quero cozinhar pra você, cozinhar pra você. Eu vou no supermercado, compro o que você quer, você vai e cozinha. Aí todo mundo come, mas eu não vou fazer nada de comer. Tá entendendo? Aí a pessoa tem que se virar. Mas nós podemos ir no restaurante? Podemos, sem problema nenhum. Tá entendendo? Ah, Carlos, eu quero fazer um pão de queijo pra você que a minha tataravó deixou de, de legado pra nossa família. Não tem problema, eu vou lá, compro os ingredientes, você faz sem problema nenhum, tá bom? Uma outra coisa, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu separei tudo, né, pra poder falar. Vocês entenderam, né, até agora sobre a, as, as respostas que eu dei. Comecei a soluçar, credo. Bom, uma outra pergunta, né, que me foi feita, deixa eu dar só uma olhadinha aqui, porque tá aqui, eu escrevi tudo aqui no notebook, para ficar mais fácil, né? Tá. A pergunta que me foi feita foi a respeito, né, de Araçuaí. A pessoa perguntou o seguinte: Carlos, eu fui escolhido para poder estar em Araçuaí. Como você já mencionou nos áudios, as pessoas terão uma casa para os seus entes principais de família, que no caso seria esposa e filhos, né? Mas vamos supor, a minha mãe, que não foi convidada, meu pai, ou seja lá, meu filho, minha filha, mas que quer ir, né? Conhecer onde eu estou morando, essa pessoa vai poder me visitar? Peraí, gente. A pessoa vai poder me visitar lá em Araçuaí? Não tem problema nenhum, entendeu? A pessoa vai fazer um agendamento, porque vai ter uma organização fora do comum, igual lá. Lá não é presídio. Lá é para você ir se você quiser. Porque o mundo, ele vai se dissolver como já está se dissolvendo. E o planeta, ele vai dar a resposta que ele quer da maneira que ele já está dando, né? Então ali é só uma válvula de escape. Não é para as pessoas sobreviverem a um Armagedon. Não, nada disso. Mas o impacto das coisas que vai acontecer no mundo, como as perseguições em relação à Primeira Ordem Mundial, em relação a outras coisas, né, como doenças e outras coisas mais que aqui não vou tratar o assunto, ali é uma válvula de escape para todo mundo, correto? Quando a Terra começar a se dissolver, ali será o último lugar que vai sofrer os impactos
que dos quais estão programados pela consciência do planeta. Então ali vai ser muito organizado, né? Mesmo porque não vai muitas pessoas, correto? Então, um exemplo, a sua mãe interpreta que você está morando no vilarejo. Ah, eu quero lá ver meu filho. Ela pode, ou qualquer pessoa pode? Pode, sem problema nenhum. Só que haverá um cadastro acerca disso, a pessoa vai entrar e sair quando quiser, né? Só que aquela pessoa não vai ter direito de morar com você ali. Você está entendendo? Não no primeiro momento, mas quando essas pessoas que inclusive criticaram você, né, que me ouve e que vai para ali em Araçuaí, quando isso acontecer, as pessoas vão ficar desesperadas. Elas vão lembrar de Araçuaí, né? Os meios de comunicação serão cortados, mas elas poderão, no final de tudo, quando alcançarem, né, utilizar o espaço lá em Araçuaí para sobreviver, pelo menos por um tempo. Mas no início, não. No início, não. Mas elas irão começar a ver o impacto a partir de 2029, 2031, que vai ser pior ainda, né? E daí por diante. Então, sim, né, as pessoas poderão, as pessoas da sua família, tá? Poderão te visitar lá, mesmo porque lá será a sua casa. Lá não terá cerca elétrica, lá não é presídio. Você pode sair e voltar quando você bem entender. Mas é um lugar onde você sabe que ali será a sua válvula de escape, né? Enquanto a terra treme aqui fora, naquela região onde está o dispositivo, né, de Mazaziel, que ele próprio me deu, ali será o último lugar no planeta que será terraformado, tá bom? É o que eu digo para vocês aí. E a última pergunta que me foi feita é o seguinte: Carlos, você disse que a partir, foi até bom a pessoa ter usado isso aí, ó, a partir de 2036 você poderá, né, não estar mais com a gente, porque você mesmo disse. Em 2036, a partir desse momento, a qualquer momento que eu pedir, eu serei levado por eles. Então, eu te pergunto, se você desejar ficar com todos ali em Araçuaí, até o último momento, você poderá? Ou chegará um momento, ou seja, um exemplo, 2036 é a sua data limite, mas você quer ficar por mais 4 anos, até 2040. E nesse período de 4 anos, se passar 2 anos, eles verem que você está sofrendo demais por consequência da mudança do planeta, eles podem te levar ou eles respeitarão o seu desejo de ficar, se assim você quiser, com todos nós, né? Ou com aqueles que ficarem ali para trás até o golpe final de Eleap. Bom, foi interessante ter usado essa palavra a partir, por quê? Porque, um exemplo, como eu já dei em vários áudios, hoje é 31 de dezembro, tá bom? De 2035. E agora são 20 horas e 8 minutos. Então, daqui a algumas horas, chegará a 0 hora e virará 1º de janeiro, né, de 2036. No primeiro milésimo de segundo, no primeiro milésimo da hora, se eu falar assim, basta, quero ir porque é meu direito garantido. Vou dando aqui o exemplo. Na mesma hora, no abrir e piscar de olhos, eles me transladam, né, para lá. Mas se eu falar assim, bom, eu quero ficar até com a última pessoa, eu quero ficar aqui até o momento que a fúria de Eleap vai vir para terraformar e jogar tudo que foi construído no chão e subir com a última pessoa para a grande arca. Eu posso? Posso. Né? Se eu ficar
depois de 2036, algum tempo com vocês, no máximo será um ano, no máximo, um ano e meio, não passa disso. Porque eu já vi o futuro me mostrado, né? Tanto por esses homens e mulheres do espaço da alta primogenitude, quanto pelo próprio cronovisor que me foi entregue, quanto pela própria visão que a consciência do planeta já me deu de que ela vai fazer, né? Mas a partir de 2036, se eu quiser ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu posso, até posso. Só que eu vou sofrer as consequências 10 vezes mais do que eu já sofro hoje, porque dioturnamente eu preciso ser energizado para poder sobreviver a esse mundo, né? Por que mundo? Como eu já expliquei, sobreviver à energia que as pessoas emitem. As pessoas são o mundo. Mundo não é planeta, mundo é indivíduos, ou seja, pessoas. Então, para sobreviver ao mundo e às mudanças que o planeta está fazendo e que todos estão sentindo, eu preciso dioturnamente ser energizado. Então, eles me dão da sua energia para que eu possa ter uma renovação no meu estado energético, no meu fator equacional, para que assim eu possa viver pelas próximas 36, 40, 45 horas. Aí eles voltam e me energiza novamente. Então por hoje, pessoal, respondi essas perguntas que foram selecionadas. Espero que através delas seja sanada também as suas perguntas, tá bom? Domingo, na parte da manhã, eu estarei gravando um áudio para vocês, tá? Eu ainda não sei se é respondendo perguntas ou tratando de outros assuntos, ok? No mais, um abraço para todos vocês e lembre-se do que eu falei no início do áudio. Independente da sua preocupação, independente do problema que você esteja passando, independente do seu fraquejamento, né, momentâneo, por consequência desse problema aí que você está tendo, fique tranquilo, porque você vai dar a volta por cima, tá bom? E eu estou muito satisfeito com cada um de vocês aqui da lista de transmissão. E como vocês já me conhecem, não é bajulação, né? Porque quem me acompanha desde 2016 e quem me conhece pessoalmente sabe que eu não preciso disso, correto? Então, quando eu digo que eu estou satisfeito, é porque eu estou. O dia que eu não estiver, eu vou falar, está acontecendo algumas coisas que eu estou insatisfeito. Então, ajeitem o caminho de vocês. Ou do contrário, desapareçam, né? Tá bom? E no mais, eu agradeço aí a atenção de todos vocês e um abraço. Aí outra coisa, o Edson de Carvalho, né? Ele, há aproximadamente uns 40 dias, ele falou comigo assim que ele melhorar, ele quer retomar as palestras, correto? Porque, inclusive, já foi respeitado, né, o período que o próprio Mazaziel estabeleceu para que eu não participasse de palestras. E ele quer fazer uma palestra, ele quer realizar novamente essas coisas. Então, é esperar, né, ele melhorar, e isso, como todo mundo sabe, eu já falei para ele, depende dele, né? E ele melhorando, a gente dá seguimento a essas coisas, tá bom? Um abraço a todos e uma ótima noite.